galera, tudo bem? Eu sou o Márcio Barros e esse é o Metrópole, um podcast especializado em Curitiba e região metropolitana. E hoje a gente vai falar de muitas coisas legais. A gente vai falar de política, vai falar de estado do Paraná como um todo, a gente vai falar de empreendedorismo e turismo, por que não? Meu entrevistado sabe tudo sobre esse tema e esses temas. Renato Adur, superintendente de Relações Internacionais do estado do Paraná. Bem-vindo. Muito obrigado, Márcio, pela recepção, pelo acolhimento. É um prazer muito grande estar aqui no teu podcast, que tem uma audiência muito grande. Sabe que há exatamente um ano, Renato, a gente participou junto de um podcast lá na Smart City. Exatamente. Né? Você falou sobre a Vinícola Araucária e outras coisas mais, né? Outros empreendimentos. Sim. Lá eu participei com uma iniciativa privada. Iniciativa privada. Né? Fazendo um trabalho da nossa região metropolitana. E daqui a alguns dias tem a Smart City de novo, você está convidado lá, a gente está coordenando lá a região metropolitana lá dentro. Antes da gente entrar nos temas que a gente vai discutir aqui, eu queria saber como que o Renato se apresenta para quem não te conhece. Eu sou um cidadão paranaense, um caboclinho de Pitanga. Que me elegi deputado estadual em 86, pelo MDB, nunca saí do MDB até hoje, depois me reelegi mais 2 vezes, fiquei como deputado de 87 até 99, aí não me candidatei mais a cargo nenhum, e em 2002 assumi a presidência do MDB estadual, 2006. E em 2003 eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, antiga SEDU, quando o governador Requião assumiu o governo do estado do Paraná. Ficamos até 2005. Em 2006 que eu assumi o diretório do MDB estadual. E acompanho o governador Ratinho na vida pública desde 2002, quando se elegeu deputado estadual pela primeira vez, né, menino ainda, né? Menino, e eu em 2003, eu virei secretário de Estado. Eu acho que ele tinha 22 anos, né, quando se elegeu? Ele tinha 22 anos naquela época. E foi uma coincidência, porque em 86, quando eu fui candidato a primeira vez, o pai dele, o Ratinho, eu precisava fazer, na época, 5 mil votos em Curitiba, porque eu vinha da minha região de Pitanga, que era uma região pequena, eu sabia que eu vinha de lá com uns 14, 15 mil votos. E para me eleger deputado naquela época, eu precisava de 20. Então eu precisava de 5 mil votos em Curitiba. Como fui estudante aqui, fiz a faculdade de Direito, tinha algumas atividades comerciais também em Curitiba, eu montei um esquema para fazer 5 mil votos aqui naquela época. E o Ratinho, pai, foi um dos grandes colaboradores que eu tive naquela campanha. Ele trabalhava no programa Porta de Esperança, do Carlos Simões, na Praça Barbosa, no Teatro de Bolso. E trabalhava das 6 às 9 da manhã. Ele disse, não, se você me ajudar aí com o almoço e me der mais os trocados, eu vou te ajudar a você fazer os 5 mil votos em Curitiba. E eu fiz os 5 mil em Curitiba. Olha só. Fiz 19.800 votos, né, naquela eleição. Fiquei de primeiro suplente, assumi 7 meses depois, quando o Nestor Batista foi para o Tribunal de Contas. Então, a minha vida sempre foi essa. Em 98, eu dei um título de cidadão honorário do Paraná para o Ratinho pai. Olha que legal. Essa é a minha história. Sim, que legal. E eu lembro agora, esses dias teve um encontro de ex-vereadores aqui em Curitiba, tem uma turma que se reúne lá, e o Iris Simões estava lá, lembrando um pouco daquela história da Praça Rua Barbosa, que aquilo lá marcou uma época, né? A radiodifusora 590, acho que era deles, né? Isso mesmo. Carlos Simões e Iris Simões. E o Ratinho começou a vida dele no rádio aqui, lá com o Carlos Simões, depois que ele foi para a televisão, né? Claro. Então, a gente pode dizer que você entrou na política em 86? 86 foi candidato a primeira vez. Primeira vez. O que mudou nesses quase 40 anos aí? O que você percebe e fala, não, isso melhorou ou mudou, é muito diferente do que era no passado? Eu acho o seguinte, que a vida pública, ela é instigante, vamos dizer assim. O que o Paraná teve ao longo desses anos, que a gente pode dizer, com raras exceções, nós tivemos grandes governantes. Perfeito. Grandes governantes, tivemos parlamentares também muito expressivos, notáveis,
o Paraná sempre teve sorte, né, das pessoas que o governam. Então foi um estado que durante, pelo menos nessa época toda que eu tenho tempo de vida pública, a gente percebe que é um estado que foi bem cuidado pelos seus governantes, o que é muito importante. E que cada um que veio trouxe um mote, uma linha de desenvolvimento. Enquanto uns buscavam mais o social, outros buscavam mais a agricultura, outros buscavam mais a industrialização. E o governador Ratinho Júnior, que é o último, ele veio com a inovação, quer dizer, se apropriando de todas essas matérias-primas da agricultura, do social, né, da indústria, e transformando na inovação. Isso ajudou muito o Paraná, tanto é que nós estamos vendo o resultado hoje. Cada um desses governadores, desses homens públicos, deixaram a sua marca naquele período. Talvez hoje não se adaptariam e não fariam tanto sucesso, porque, como você falou, a régua do Ratinho Júnior subiu muito, né? Exatamente. Mas são marcas, né? Claro. Porque quando você pensa em José Richa, por exemplo, Claro. você pensa na agricultura desenvolvida na época até pelos Mardias, tal, as microbacias que mudaram a conotação do estado do Paraná em termos de desenvolvimento, mudanças de cultura e tudo mais. Aí você pega, por exemplo, o Jaime Lerner, que trouxe a parte de industrialização e de inovação em termos de arquitetura e por aí afora. O Requião, muito na área social, trabalhou muito na questão social, na área da saúde e na área da educação. E o Ratinho Júnior pegou praticamente, quer dizer, pegou um pouco de cada um deles e botou uma equipe de primeira linha, equipe de ponta, o entusiasmo de um jovem com a inovação, a criação. E o estado do Paraná deu um salto, tendo junto com ele, não podemos esquecer, a experiência de um Darcy Piana, Claro. que é o vice-governador. Então, a experiência do mais idoso com o arrojo do jovem, buscando o desenvolvimento, deu nesse resultado positivo que nós estamos vendo. Essa experiência do setor produtivo, né, que o Darcy Piana traz é fantástica, né? E os segmentos, né, também que ele tem, da formação de mão de obra e tudo mais, SESC, Senar, FEComércio, e a experiência de vida que ele tem também, né? É muito importante, os segmentos também de desenvolvimento do Estado, todos os segmentos, ele tem uma parcela de contribuição. Bem, a sua Secretaria de Relações Institucionais trata exatamente com essas instituições, né? A nossa função é esse relacionamento, né, com órgãos do governo federal, do governo estadual, com instituições de todos os setores. E é onde a gente atua, circula no dia a dia e vai contribuindo, né, para o desenvolvimento da gestão do governo do Estado. Agora, uma coisa que você falou aqui, que não é comum nos dias de hoje, você ter uma história tão longa em um único partido, né? O Carbone veio aqui esses dias também, todo orgulhoso. Eu sou MDB desde criancinha, nunca mudei de partido. A sua história é assim também. Nós temos, o Pessutti é um também assim. Também, é verdade. Eu também nunca mudei de partido, o Carbone nunca mudou. Então o MDB tem uma história, né? No Paraná, o MDB tem hoje ainda 160 mil filiados. É lógico que com essas mudanças, esse pluripartidarismo que nós tivemos no Brasil, muita gente deixou de atuar ou de repente migrou para algum outro lado tal. Mas é fundamental você se definir o teu alinhamento com a ideologia daquele partido. Eu, por exemplo, por que eu fiquei no MDB? Porque é um partido da social-democracia e eu me considero um social-democrata. Então, é isso que leva todas as ações do nosso partido a dizer, nós não somos radicais. Claro. Nem de esquerda, nem de direita. Temos tendência, muitas vezes, em ações de esquerda, quando é para o interesse maior da população, sim. Temos tendência para a direita, né, numa questão de um desenvolvimento, de uma inovação, vamos nessa também. Então, a gente trabalha dentro dessa social-democracia que é o melhor para a população. É a linha ideológica do meu partido. Não, e eu acho que é fundamental você ter esse bom senso político, até porque o radicalismo ele não ajuda em nada, né? O radicalismo ele é nocivo na maioria das vezes, porque aquilo se torna quase que um fanatismo. E aí é ruim, porque você age muito com a emoção e deixa de agir com a razão.
E na vida pública é muito importante o cidadão agir com a razão. Essa é uma das grandes virtudes que nós temos no nosso governador Ratinho Júnior. E eu tenho observado isso também num jovem que nós temos aqui na Prefeitura de Curitiba, que é o Eduardo Pimentel. Ele recua às vezes, ele demora para tomar uma decisão, porque ele busca agir com a razão. Consulta. Então, isso é importante para um homem público que quer o bem da sua população e o desenvolvimento do seu estado, do seu município. Ainda mais em dias de efervescência das redes sociais, né? Às vezes uma decisão errada ali já pode atrapalhar tudo e você tem razão, tem que pensar com a razão, né? Trabalhar com a razão. Uma palavra, às vezes, pode botar tudo a perder. A gente mesmo que tem uma experiência, esse dia mesmo eu fiz um comentário sobre uma situação e, de repente, aquilo vira contra você. Isso. Porque você, às vezes, é mal interpretado ou é usado isso aí pela má-fé daqueles que não compactuam com os seus princípios e as suas ideias. Isso acontece. Muito bem, vamos falar do Renato Adura, empreendedor. Essa é uma vertente sua também, né? Eu sempre defendi o desenvolvimento. Quando fui deputado, eu trabalhei com a nossa região lá do centro do Paraná, buscando o desenvolvimento da região. Criei 2 municípios na época, Mato Rico e Boa Ventura de São Roque. Ajudamos muito na criação de animais de pequeno e médio porte, no estímulo à agricultura e tal. Eu sempre entendi que o pequeno produtor devia ser cada vez mais valorizado. E aí, quando nós assumimos o governo do estado do Paraná, eu tinha iniciado já em 2000, junto com os colegas do Rio Grande do Sul, um projeto de uma vinicultura aqui próxima, nos pés da Serra do Mar, que nós tínhamos uma área lá da empresa e tal, e nós iniciamos isso. Por quê? Eu viajava muito para o exterior, quando eu tinha a empresa, e via para a Europa, Estados Unidos, para a América do Sul, e eu visitava muitas vinícolas. Eu via que muitos pequenos produtores rurais tinham uma qualidade de vida excepcional numa pequena área de terra, né, plantando uvas e tendo suas vinificações. E aí trouxemos com os colegas do Rio Grande do Sul, os sócios que nós temos, o Anderson Schmidt, o Marcos Vian e também o agrônomo Pedro Galina. Na época, o Enio Perim, que era um arquiteto, também nos ajudou, e o meu irmão. Nós montamos em São José uma pequena propriedade de produção de uvas viníferas, mudas vindo da França, e elaboração de vinhos finos. E atrás disso já veio o restaurante, já veio o sistema de hospedagem, de trilhas, e, enfim, então criou um enoturismo aqui aos pés da Serra do Mar. E a ideia nossa, nós pegamos também parceiros, né, de produção de Guarapuava, Inácio Martins, Reserva do Iguaçu, de Pitanga, e aquilo deu um mote onde nós, na época, após as demais vinícolas daqui criarmos a Vinopar, que é uma instituição destinada a congregar os produtores de vinhos finos, nós sugerimos, e o nosso governador, vice-governador Piana e o governador Ratinho Júnior gostaram da ideia. O secretário Ortigara e o diretor do IDR, Natalino, compraram a ideia também, e foi criado o programa Revites em 2019, que agora esse dia foi feito aqui no Memorial, já a rota do vinho. Hoje mais de 150 municípios no Paraná estão implantando, resgatando a cultura da uva e do vinho, do suco no estado do Paraná. Esse mercado ele tem se renovado a cada dia e tem avançado, né? A gente vê grandes vinícolas aqui ganhando não só o Brasil, mas prêmios internacionais. Claro, a Vinícola Araucária é um exemplo, mas a Franco Italiano, a Justina ali da Vinícola Fardo. Nós temos a Franco Italiano, que já tem quase 30 anos, é uma vinícola já com uma certa idade, e tem uns enólogos, pessoal, família da Franco Italiano, são muito dedicados. Sim, o Fernando foi nosso entrevistado aqui. É o pai, é o seu Dirceu, é o Fernando, é o irmão dele também, o Juliano, e a mãe deles, todos são envolvidos e têm uma paixão. Do outro, da Vinícola Franco Italiana, já teve prêmios, inclusive tiveram prêmios internacionais.
A dona Justina Fardo e a seu Ambrósio, o marido dela, Isso. eles têm um trabalho maravilhoso ali em Quatro Barros. Então o Fernando está aqui em Colombo, ela está em Quatro Barros. A Heloíse, lá em Campo Largo, a vinícola Legado, também tem um trabalho muito bom. O Zan Lorenzi é o maior, mas ele trabalha numa escala bem maior, dando intensificação ao suco de uva, né? Hoje está entre as 5 maiores vinícolas do Brasil. E agora ele está fazendo um grande investimento na região de Petrolina, Juazeiro, lá no Ceará. Tem uma que é em Porto Amazonas também, E aí né? nós temos também aqui em Piraquara, tem um Ari Portugal com a Cave Geise, né? E temos o Constantini, que claro. também tem nessa região aqui de Balsa Nova, Porto Amazonas, e tem também o outro pessoal como é que é o nome aquele que era do Paranabanco? Malucelli. São parentes, mas é o Malucelli que tem uma vinícola ali também. Enfim, está surgindo, temos lá em Odezem, lá em Toledo. Olha que legal. Tem a Gazê em Mariópolis, né? Todos esses são vinhos finos. Premiados, tudo vinho fino premiado. Porque é uma diferença também, né, na questão do vinho colonial, né, que é bacana, tem mercado, é um vinho mais barato, mas essas vinícolas que trabalham com o vinho fino é um outro tipo de mercado, né? Temos Bituruna também. Bituruna. Até o presidente hoje da Vinopar é de Bituruna, né? Então, está havendo um crescimento muito grande e o governo do estado do Paraná, depois de 50 anos, resolveu investir e apoiar nesses pequenos produtores e está tendo uma resposta fantástica. Outro grande avanço do governo atendendo o pequeno produtor dentro dessa área. E o público que consome esse produto, seja no enoturismo como um todo, a questão da hospedagem, a questão de só ir lá e almoçar no restaurante e fazer o passeio nas vinícolas, ele é muito específico, né? É um nicho, né? É diferente de quem vai, por exemplo, fazer uma trilha ou fazer... Enfim, tem gente que gosta de ir vinícolas em vinícolas, na verdade. A maior indústria do mundo hoje, você sabe, né, Márcio? É o turismo. Claro. É inegável. Você vê quantos... O Curitiba recebeu, para o ano passado, parece que 8 milhões de turistas. 8 milhões. Está se tornando uma cidade de turismo de negócio também. Então, Curitiba está se notabilizando com isso. Todo mundo quer vir para Curitiba. Como quer ir a Foz do Iguaçu. E eu estou estimulando Guarapuava a ser também um centro de enoturismo para que o cidadão que vai daqui a Foz que tenha um ponto de parada no meio do caminho. Então, e as cidades do interior que o IDR está desenvolvendo com esses pequenos produtores, eles estão estimulando, dando incentivo, manutenção, fornecendo mudas, dando orientação técnica, as cidades estão criando. O cidadão faz a geleia, faz a cuca, faz o suco, faz a festa, faz o colipague, aí é um momento da cidade, né? Além de vender o produto também para os mercados da sua cidade vizinha. Então, está se tornando um nicho muito interessante. Lembra a velha Itália. Mais ou menos isso, onde os pequenos produtores começaram a atuar e desenvolver, e a Itália foi crescendo também, e hoje recebe milhões e milhões de turistas do mundo inteiro. Muito legal. O que eu percebo é que os empreendedores do turismo aqui, principalmente da região metropolitana, onde eu tenho trabalhado e visitado, eles estão interessados em se capacitar. Vender melhor pelas redes sociais, levar às vezes um influencer, ter mais produtos na sua gôndola, né? Como você falou, alguns derivados, essas coisas todas. Mas eu tenho uma pergunta bem específica aqui. Você que é um homem que conhece bem o Paraná, é da região metropolitana, tem essa empresa na região metropolitana. O que fazer para melhorar o Vale do Ribeira? O Vale de Ribeira tem... Eu já até tentei linkar a produção deles, que eles trabalham, que tem produção, é muito boa o clima, o solo, para a produção de cítricos. Né? Eu tentei até linkar com uma das maiores indústrias de suco do Brasil, que é a Zan Lorenzi, até para implantar um sistema, uma unidade de produção lá, e para que tivesse o suco, viesse pasteurizado já para cá. Acho que Cerro Azul e Doutor Ulisses são os maiores produtores. O grande problema ali, no meu entendimento, era a questão do acesso, que o governador Ratinho está resgatando. Eu acredito que com essas estradas, com esses acessos, porque além de ser região meio montanhosa, com curvas e tal, era muito complicado. Estrada de terra, a Rota da Princesa lá é bem complicado. É muito complicado. Então, eu acho que o primeiro ponto
para desenvolver o turismo ali é a questão do acesso pelo asfalto. Fazendo isso, eu acredito que tudo vai se abrir naquela região, porque é uma região maravilhosa. Lá na Barra do Turo, você vai naqueles rios lá, você pega peixes maravilhosos, tá? É como se estivesse indo numa região nativa da Amazônia. Então, a produção se perde nas pequenas propriedades, porque aquilo nasce, o cítrico, a tangerina, né, a pocão dele, que é a parte deles lá, a própria laranja, a lima, o limão. Então, eu acho que tinha que incentivar mais na vocação da região, levando essas indústrias. Mas se você não tiver um acesso, você pode verificar onde que as indústrias se instalam. Onde tem acesso fácil para poder escoar sua produção para onde? Para o porto ou para outros centros. E ali não, ali é um beco que você não consegue sair. É verdade. Dá uma chuva, dá um problema, você tem dificuldade, dá um acidente e parou tudo. Lá naquela região, eu tive lá algum tempo atrás, Dr. Ulisses, a gente tinha lá ainda 44 quilômetros de estrada de chão, mas o governador já autorizou, 12 já estão quase, já está caminhando, não, já vai sair. E tem previsão para mais. E você começava aqui, você saía por Rio Branco do Sul, né? Você também tinha, então foi abrindo, foi fazendo. Então, o Brasil, Márcio, na minha opinião, tanto o prefeito quanto o governador e principalmente a presidência da República, o Brasil precisa de infraestrutura. Você criou infraestrutura em qualquer região, você promove o desenvolvimento automático, porque aí a iniciativa privada vem atrás. Porque qual é uma indústria grande que não quer um setor que já está implantado um sistema cítrico? Agora, como é que ele vai botar seu caminhão? Como é que num lugar que não tem acesso? E o governador Ratinho Júnior está prestando um grande serviço no estado do Paraná, e temos que elogiar também aqui o secretário Sandro Alex, né, da infraestrutura, que é um desbravador, até eu chamava, digo, você é arrojado demais, rapaz. Né? Mas ele, com o arrojo dele, conseguiu ultrapassar barreiras, e isso tem que ser reconhecido. Né? Assim como o Márcio Nunes, na Cedeste, abriu um leque grande na questão ambiental que ajudou muito a implantação de muitas indústrias. Então, essas coisas têm que ir somando, e a infraestrutura, para mim, é o básico de tudo, e o governador soube fazer. Inclusive, um outro trecho ali importante é a duplicação de Tamandaré até Rio Branco do Sul, que já foi aprovada também, teve o lançamento lá. Acho que vai ser um grande avanço, né, para escoamento de produção de calcário, principalmente. Mas é toda uma região, né? É o conjunto, né? Se você pegar a região lá de Bocaiúva, de Rio Branco, de Almirante Tamandaré, Dr. Ulisses e toda essa região ali é uma coisa, é uma região que ficou meio que esquecida ao longo dos anos. A nossa região central do Paraná era a mesma coisa. Esse governo do Ratinho Júnior foi uma bênção para nós lá. Então eram alguns nichos. Eu, quando fui secretário de Desenvolvimento Urbano, nós fizemos um estudo do Paraná, eu tenho até hoje, e as regiões deprimidas que eu tinha, a região mais deprimida que nós tínhamos é a região do Vale do Ribeira. Por quê? Faltava infraestrutura. Então agora eu acho que vai ter um grande avanço a partir da conclusão dessas obras. E tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, que é identificar o potencial do município, né? A gente vê, por exemplo, a Rota da Princesa, ela tem, sei lá, mais de 300 curvas. E ela é um atrativo turístico. Ela é um atrativo motociclistas, o pessoal que gosta de passear final de semana. Você sabe que tem um exemplo bem importante que passou por um processo de evolução no turismo, que é a região de Urubici. Exatamente. Que eles tinham aquela... Serra da Canastra. Puxa, esqueci o nome lá... Do Rio do Rastro, né? Rio do Rastro. Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco. E eles tinham essa dificuldade. E aí eles entenderam que lá o turismo rural, esse turismo de glamping, né, de pousar, de chalés, assim, seria a solução, e deu certo. E agora está implementando vinícolas. Vinícolas também. Então é isso que eu queria tocar nesse assunto, porque eu acho que é importante a gente pegar alguns exemplos de fora, né? Quando você vai para fora do país, na própria Itália, tem regiões lá com acesso dificílimo. Mas que se transformou num potencial de turismo extraordinário. É gente que paga caro para essa dificuldade. Exatamente, porque você tem público para tudo isso. E eu acho que você está correto. Você, primeiro, tem que ver a vocação de cada região, entendeu? Integrar isso num projeto de desenvolvimento, que as coisas acontecem. Mas se você não criar o acesso
maneira das pessoas chegarem com uma certa facilidade, isso tudo dificulta, né? Porque até os imóveis, hoje nessa região da Ribeira, o preço dos imóveis é muito baixo. É baixo. Né? Aí o que acontece? Você criou uma infraestrutura, deu acesso, começou a ir internet, começou a atender direitinho, isso automaticamente dobra de preço e tal, e a própria comunidade vai melhorando de vida, né? Porque eles veem que o trabalho deles, a propriedade deles está valorizando mais e enriquece todo mundo, né? Muito bem, a gente está caminhando para o final. Eu queria saber o que você imagina para 2026 agora aí. Você que está, né, desde 86 na política, o que você imagina agora aí, acompanhando o Ratinho Júnior, essa possibilidade de uma disputa nacional, enfim, governo do Estado? O governo do Estado, eu acho que, a minha opinião, é que tem que haver bom senso dos parceiros, dos colegas do governo, de se unirem em torno de um nome viável para dar continuidade ao grande trabalho que o governador Ratinho Júnior e o vice Piana fizeram até agora. Pela lei natural, quem deveria vai assumir o governo agora, em abril, é o nosso vice Piana, Claro. Mas ele já declinou, eu achei até um ato de grandeza dele, declinou da intenção de disputar o governo, né, ele poderia disputar, né, uma reeleição, vamos dizer assim, devido à sua idade, perdeu também a esposa o ano passado. Então nós temos que respeitar a decisão desse grande homem da Piana. Ele deve concluir o governo do Ratinho Júnior, né, com muita dignidade, e ele não será candidato. Ele seria o natural. Então, o que nós não podemos, o que a população tem que entender, é que nós não podemos perder esse movimento, esse grande desenvolvimento que o Paraná vive hoje. Então, a equipe, o grupo que está trabalhando muito bem, na minha opinião, deve continuar. E a população tem que botar a mão na consciência e entender isso. Um time, quando está ganhando, não se deve mexer. Você pode trocar uma peça, outra, tal, mas a linha de raciocínio ideológico, desenvolvimentista, socioeconômico e social também, que é implementado no governo atual, não pode mudar de rumo. Então, eu acho que esse grupo deve continuar. Quanto à presidência da República, o governador Ratinho Júnior tem 45 anos agora, terá 45 anos. Ele tem pretensões de levar esse modelo do Paraná para o Brasil, que deu certo aqui. Se deu certo aqui, vai dar certo no Brasil. E ele, na minha opinião, ele deve disputar a presidência da República como uma terceira via, deixando o radicalismo de lado, né, de um lado o bolsonarismo, do outro lado o lulismo, vamos dizer assim, nada contra nenhum dos dois, mas apresentando ao país uma proposta, uma alternativa de uma terceira via com projetos, com planejamento, com programas e não com discussão ideológica. Defendendo o que eu quero para o Brasil e o que eu fiz no Paraná que deu certo e que pode ser aplicado no Brasil. Então, na área da educação, na área da agricultura, na área da industrialização, na área da infraestrutura e por aí afora, na área da saúde, né? Então, na área habitacional. Então, eu acho que o Ratinho Júnior, apresentando sua proposta agora, como uma terceira via, tendo um partido forte, que ele tem o PSD, há uma conversa da união também, que o MDB já disse que não segue na linha do Lula, que ele vai ser um partido independente. Pode haver união do MDB e PSD, dois partidos fortes. MDB e PSD hoje têm juntos, MDB tem quase 900 municípios no Brasil, o PSD tem 900 e tanta, quase 2.000 municípios do Brasil, que é 40% do número de municípios no país. Então, esses dois partidos unidos, nessa linha de centro de desenvolvimento, eu acredito que pode ser uma grande opção para uma terceira via no país. Se vai ganhar ou não, é outra história. Se for para o segundo turno, eu não tenho dúvida que serão agraciados e nós teremos o Ratinho Júnior presidente do Brasil. Na hipótese de ele não conseguir, não se eleger neste mandato, ele será o grande nome que vai trabalhar o Brasil mais 4 anos, e em 2030, ele com 49 anos,
será o presidente do nosso país. Ele tem tempo, ele tem paciência, ele tem disposição, ele tem esse desejo, como ele quis ser governador do estado do Paraná. Tem articulação. Mas como ele é um homem de muita sorte, tudo pode acontecer e nós poderemos ter, no final deste ano, o presidente da República Paranaense. O primeiro na história do nosso país. Sensacional. Estado. Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite, abrir espaço na agenda aí e dividir com a gente um pouco da sua experiência. Obrigado, Márcio, eu agradeço, parabenizo vocês pelo trabalho que se desenvolve e você também, que é um homem público, você não pode sair da vida pública, nós queremos você continuando a ajudar esse nosso estado do Paraná. Muito obrigado. Muito bem. Valeu. Esse Renato Adur, ele aí, ó, valeu. É nosso empreendedor do setor de vinhos e tantos outros empreendimentos. Vamos fazer uma visita na vinícola, vamos marcar um dia para ir almoçar com a gente. Vamos, com certeza. Débora coordena para nós. Isso, vamos lá conhecer a vinícola e falar mais sobre os vinhos aqui da nossa região metropolitana. Também superintendente de Relações Institucionais do Governo do Estado do Paraná, e esse foi o Metrópole de hoje. Até a próxima.